Gente, nós estamos falando sobre 3 conselhos para não ter medo do futuro, ou 3 razões para você não ter medo do futuro. E nós falamos que a vida é uma viagem e às vezes tem turbulência, mas nós não precisamos temer o futuro. Nós não podemos esquecer que quem está no comando desse avião é Deus, o nosso Pai, e Ele vai nos levar lá. E nós baseamos nossa mensagem na história de Noemi e Ruth, e que saíram, na verdade, Noemi saiu de Israel, foi para Moabe, lá com seu marido e seus 2 filhos. Lá os filhos casaram, um com uma mulher chamada Ruth, a outra com a outra mulher chamada, o outro com a outra mulher chamada Orfa. E só que Elimeleque, o pai deles, morreu, e depois eles morreram, eles passaram 10 anos ali. E morreu todos os homens e as mulheres ficaram desamparadas. Mas Noemi ouviu que Deus estava sorrindo novamente para Israel. E ela decidiu voltar para Israel, e as noras vieram com ela, só que ela disse: não, vai embora, porque eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Eu acho que Noemi estava com raiva ali, né? Uma que foi a órfã, mas Ruth não. Ruth, ela não foi. E nós podemos ver nessa história 3 razões porque nós não precisamos ter medo do futuro. E a primeira é que Deus é o dono do futuro. É Deus que controla as coisas. Deus é que abre portas, fecha portas. Deus é que sabe o que faz. E a gente precisa confiar nisso. E Ele tem um futuro bom para a gente. Um futuro de paz, de esperança e de alegria. E nós não precisamos temer, porque se Deus é Pai, Ele vai cuidar da gente até o fim. Nós vimos também que o segundo conselho, a segunda razão, é que você não precisa conhecer o seu futuro, você só precisa conhecer o seu Deus. Porque a gente não tem uma bola de cristal, e Deus diz que a gente não precisa disso, a gente não precisa se preocupar com o futuro. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Você não precisa se preocupar com o futuro. Se você conhece Deus, se você tem intimidade com Deus, essa viagem até o futuro vai ficar mais fácil. E eu falei que o futuro não é um tempo, o futuro é um lugar, e nós vamos chegar nesse lugar. E quando conhecemos Deus, quando temos esse amigo que Ele é, a viagem fica mais fácil. Então você não precisa conhecer o futuro, você precisa conhecer o Criador do futuro. Ele já foi lá e está preparando um bom lugar. E olha que lugar é esse, porque já tem quase 2000 anos e vai ser um lugar maravilhoso. Então vamos agora ao terceiro conselho, ou a terceira razão para você não ter medo do futuro. Preste atenção. Anote aí, você que está anotando, e parabéns para você que está anotando. Tenha fé e obedeça. Tenha fé e obedeça. Não adianta saber que Deus é o dono do futuro. Não adianta saber que você pode conhecê-lo para essa viagem ficar mais fácil, se você não fizer as escolhas certas de fé e obediência na sua vida. Todos os dias nós escolhemos, estão diante de nós escolhas, todos os dias, e nós devemos decidir se vamos escolher o medo ou a fé, desobedecer ou obedecer, independente daquilo que nós sentimos. Hoje um pai me mandou uma mensagem, disse assim: pastor, liga para o meu filho, ele não está bem. Logo no início da quarentena, ele fazia esportes, ele estava fazendo um monte de coisa. Agora ele só está malmente, como diz, né? Lendo a Bíblia e meditando. E o resto do dia ele passa lá enfurnado, triste, cabisbaixo, né? E eu pensei nele ao fazer essa mensagem porque se eu não estivesse fazendo escolhas certas, e até essa live aqui é uma escolha,
eu acho que eu já estaria também enfurnado num quarto, triste, cabisbaixo. A, a vida ela é feita de escolhas. Nós escolhemos agora e nós podemos decidir se deixarmos a inércia, ela vai nos levar no mar, nas ondas, vai nos levar na correnteza. E, e tem aquele ditado, camarão que dorme a onda leva, né? Então, a gente... E levar para onde? Talvez não para a vontade de Deus. Então, nós somos que nem os peixes. O peixe ele foi feito para nadar e nós fomos feitos para fazer escolhas e para continuar nadando, para continuar vivendo. Então, as melhores escolhas que nós podemos fazer é ter fé e obedecer. Vamos falar um pouquinho dessas duas coisas? Primeiro, a fé. Sabe, a Bíblia diz que nós devemos ter o escudo da fé. O que é isso? O escudo da fé é você acreditar, você ter a certeza, tanta certeza de que Deus está no controle da coisa, que nada que diga ao contrário vai mudar, entendeu? Deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor que o meu time estava jogando a final da Libertadores, só que eu estava viajando no avião. Aí, só que lá no avião, eu dei um jeitinho de ligar a internet e eu descobri que meu time ganhou. Quando eu cheguei no aeroporto, os meus amigos, para tirar sarro, começaram a dizer: ei, teu time perdeu, ei, que time, ei, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que aquelas coisas que eles me falavam não ia adiantar nada, porque eu já tinha visto o fim da história. A fé é você já saber o fim da história e você acreditar nisso, independente se as pessoas dizem isso ou aquilo, ou fazem isso, ou pensam desse jeito. Ter o escudo da fé, nesse caso eu soube, né? Mas algumas coisas você vai saber pela palavra de Deus. Está escrito aqui. Deus colocou aqui. Você tem que ter fé nisso daqui porque foi a mesma palavra que criou o mundo. Se ele disse, você tem que acreditar nisso, e independente do que os outros falam, do que o diabo fala. Então, se o diabo vier com você e dizer assim: será que você vai casar? Você pega o escudo da fé e diz: Deus faz que o solitário habite em família. Se o diabo vier: será que você vai ter filhos? Você levanta o escudo da fé e diz: Deus fez a estéril mãe de filhos. Se alguém vier com você dizer, o diabo, né? Será que eu vou ter dinheiro? Você levanta o escudo da fé e diz: eu tenho um futuro e esperança para você, e é um futuro bom. O problema é que a gente faz a pergunta por medo, em vez de fazer a pergunta para fé. Vou te dar um exemplo: Davi. O rei Davi, ainda adolescente, 17 anos provavelmente, né? Você lembra como é que ele falou com o gigante? Ele não falou com medo, ele não olhou para ele olhou para Deus. Davi é que nem aqueles cachorrinho pequeno, né, que se acha, só que ele não se achava só no seu poder como um cachorrinho. Ele conhecia o Deus que o protegia, que nem o meu pequenininho, o Billy. Ele late para os cachorros grandes na rua, mas eu acho que ele se confia em mim, porque eu pego ele, protejo ele. Assim também, Davi não olhou para o tamanho do gigante, ele olhou para o tamanho do Deus dele. E ele disse: você vem a mim com escudo e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E da mesma forma, ele matou leão, ele matou urso. É essa atitude que nós devemos ter nesses momentos. Você precisa escolher, porque vai ter muita coisa na sua cabeça. Vai dar vontade de desanimar, vai ter problemas. E a gente precisa escolher pela fé que tudo isso vai passar e que no final de tudo eu já venci. Eu sou mais que vencedor. Então, quando o diabo vier dizer
Será que você vai ter filhos? Você já coloca os nomes dele. Olha, vai ser o João Miguel, a Maria Clara e a Ana Luísa. Quando o diabo vier dizer assim, será que vou passar no concurso? Você diz assim, eu já estou pensando como é que eu vou gastar o meu 13º. Quando o diabo vier dizer assim, será que eu vou ter uma casa? Você já mostra o desenho. Olha, o meu closet vai ser assim, a minha cama vai ser uma super king size. Tá? Gente, isso não é só atitude. É atitude, mas não é. É confiança. E deixa eu te contar um exemplo. Recentemente, no final do ano, a minha esposa ela saiu do trabalho. Né? Gente, foi uma queda de 50% no nosso orçamento. Ela ganhava praticamente quase igual a mim. E imagina, você está aqui de repente, de surpresa, porque a gente não esperava, ela saiu do trabalho. E eu sempre fui assim muito preocupado, muita coisa assim. Olha, duas coisas que me davam, porque agora não me dá, eu mudei, mas me dava nos nervos, era a parte financeira e a parte de saúde. Já começava a ter problema aqui de caraminhola na cabeça. Aí a minha esposa fez uma proposta para mim. Disse, amor, vamos fazer diferente agora? Né? A gente tinha conversado dela ter esse mais tempo para me ajudar no ministério, para me ajudar com as mensagens, me ajudar de diversas formas e crescer no ministério do Elas e o Pai e outras coisas. E só que a gente não via um horizonte, a gente não via uma forma de ter o dinheiro que, né? Só que ela disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos ter fé, não vamos se desesperar, a gente não vai cortar nada do nosso orçamento, a gente vai ajeitar aqui, ajeitar ali, mas assim a gente vai continuar vivendo e Deus vai dar sustento. A gente vai trabalhar, a gente vai fazer camisa, a gente vai vender bijuteria, vender jeans, a gente vai trabalhar, né? E, e aí isso foi muito difícil, eu confesso para vocês, mas eu tomei uma decisão. Eu não vou reclamar, eu vou confiar, eu vou ter fé de que, sabe, Deus vai nos sustentar, Deus vai nos proteger. Gente, nós já estamos em abril, né? Já meados de abril. Ela saiu no final do ano. Você sabe o que faltou aqui em casa? Nada. Sabe qual conta deixou de ser paga? Nenhuma. Sabe o que nós paramos de fazer? Nada. Até mesmo aquelas contas mais altas. Deus supriu. E eu aprendi uma lição de uma vez por todas. Eu posso escolher a fé e não o medo, não a insegurança. O medo da insegurança eu já tenho. Eu vou ficar nessa tábua velha enquanto eu tenho um barco seguro para me salvar. Eu prefiro a fé, sabe? Vai ser assim sempre na minha vida. E eu espero que na sua também. Faça a escolha certa. Não escolha o medo. Escolha a fé. Anote isso daí. Posta isso daí. Porque isso aí pode mudar a sua vida. Não escolha o medo. Escolha a fé. Também não é só ter fé. Você precisa obedecer. O terceiro segredo, o terceiro conselho, a terceira razão para você não ter medo, fé e obediência. Você tem que ter fé e obediência. Lá em João 14:21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai e eu me manifestarei a ele. Você quer ver o poder de Deus? Você quer ver Jesus? Obedeça. Hoje, tudo que eu vivo é a graça de Deus. É a graça de Deus. Sabe, eu não mereço nada do que eu fiz. Porque não foi pagamento do que eu fiz. Mas eu te digo uma coisa. Foi fruto de obediência. Porque se eu não tivesse obedecido, Deus não teria me dado. Você sabe que eu saí de Itacoatiara numa boleia de D20. Sem dinheiro, sem nada. Hoje eu estou aqui numa casa que Deus me deu. Promessa dele.
sabe? Que também foi pela fé, é num conjunto, no Vista Bela, porque a primeira vez que eu vim aqui eu disse assim, cara, eu nunca vou ter condições de morar num conjunto desse e tal, sabe? Mas graças a Deus que a minha esposa sempre teve mais fé que eu. E ela sonhou com isso daqui. E Deus abençoou. Então, sabe, obediência e fé, elas andam juntos. Ruth obedeceu, por exemplo, a Deus, que tinha mandado ela ficar com Noemi, e obedeceu a Noemi. Noemi disse para ela, olha, vá lá com Boaz. Eu já estou resumindo a história, né? Vai lá, faz isso, faz aquilo, deita aqui, faz ali. Ela obedeceu titim por titim. Deus resolveu o resto. E ela casou, teve filhos, entrou na genealogia de Jesus, sabe? Porque ela decidiu ter fé, não olhar só por medo ou só porque elas tinham. Ela decidiu olhar para o seu Deus e acreditar que Deus ia resolver. E as duas saíram para Israel sem nada, só com a fé e com a obediência. E Deus fez o resto. É isso que você colocar na sua cabeça. Deus vai fazer o resto. Você não precisa temer e nem desistir. Sabe? Não tem um ponto para órfã. Você percebe? Eu não falei muito de órfã. E a última vez que aparece órfã na Bíblia é quando ela desistiu. Deus não gosta de pessoas que desistem. Sabe? Vai ter dificuldade? Vai, mas a gente não desiste. Nós, quando começamos a NIB, não foi fácil. Nunca foi fácil. Hoje nós somos uma mega igreja, somos o maior grupo de jovens do Brasil, mas foi fruto de perseverança. Ainda me lembro da história do irmão Avelino, que por muito tempo pensou em fechar a Igreja Batista da Chapada, que é a nossa igreja, porque não ia ninguém, só ia ele e a irmã Olécia, sua esposa. Mas ele perseverou, ele continuou, ele não desistiu. Isso é obediência. Deus está dizendo obediência. Você que está aí no quarto com vontade de desistir, não desista. Sabe, esses sentimentos, essa quarentena, essa droga vai vir, isso vai vir, a gente vai ter que passar por isso, mas no final, as árvores fortes ficam. As árvores fortes ficam. Então, permaneça, obedeça, tenha fé e não desiste. Se ele mandou perseverar, eu vou perseverar. A fé, preste atenção no que eu vou te falar. A fé e a obediência são os combustíveis. A fé e a obediência são os combustíveis que nos movem ao nosso futuro. Eu vou repetir. A fé e a obediência são os combustíveis que nos movem. É como uma locomotiva. Naquele tempo se colocava lenha, né? Essa lenha é a fé e a obediência. Quando a gente tem fé e quando a gente obedece, a gente vai chegar ao nosso futuro. Nós vamos chegar lá. E o futuro não é um tempo, é um lugar. Então não desista, continue colocando combustível. O medo bateu na minha porta essa semana, mas eu não abri. O desânimo bateu na minha porta essa semana, mas eu não liguei para ele. Sabe por quê? Porque ele é um sentimento. Você que está aí já querendo desistir, já cabisbaixo, já querendo ficar no seu quarto, já querendo já ver esse sentimento. Você não vive por sentimento, você vive pela fé. E é de fé em fé que a gente vai chegar lá. Então não desista. Droga. Você pode ir comigo até para a fornalha ardente, assim como foi Sadraque, Mesaque e Abednego. A gente pode até ir para a fornalha ardente, mas lá o Senhor vai estar conosco. O Deus que me guiou até aqui vai me guiar até o final. Até eu morrer, eu vou confiar. Eu nunca vou desistir. E tem mais. Deus já colocou o mapa. Está aqui o mapa. Aqui, para o meu futuro. Eu vou chegar lá. E você, se você confiar no seu mapa, você vai chegar lá. Eu só devo segui-lo. Eu vou encerrar contando uma história. Essa é uma história real. Uma comissária da Latam, ela achou essa história
tão maravilhosa que ela bateu uma foto e contou essa história num post dela. É a história de uma carta. Ela bateu a foto da carta e era uma carta de uma jovem brasileira que estava se formando em medicina na Argentina. E ela pagou a passagem para a mãe, que nunca tinha viajado de avião, para participar da formatura. Era uma mulher simples, nunca tinha viajado, sabe aquelas senhoras simples? Só que a filha, ela escreveu tudo. Ela colocou tudo e foi isso que chamou a atenção da comissária. Ela disse assim: mãe, leve esse papel até o balcão da Latam. Diga que nunca viajou de avião. Faça tudo o que a moça mandar lá, ou o rapaz. Entregue a sua carteira de identidade para ela. Não se preocupe. Ela vai lhe dar um papel amarelo. Guarde com cuidado. Lá que está escrito onde a senhora vai sentar. Leve onde a moça mandar você entrar. Lá, nesse lugar, vai ter assim tipo umas cordinhas. Você vai ver umas pessoas de preto. Não se preocupe, não tenha medo. É o raio-x. Eles vão pedir para a senhora tirar o sapato. Coloque tudo numa bandeja, a sua bolsa, o seu relógio. A sua malinha, ela vai ser engolida pela máquina. Mas não se preocupe, a senhora vai pegar do outro lado. E a senhora vai passar também pelo raio-x. Depois, a senhora vai entrar no avião. O número da sua cadeira está bem em cima, perto onde o pessoal está abrindo e fechando para colocar malas. A senhora coloca também a sua em cima de onde a senhora for sentar. Peça ajuda se a senhora não conseguir colocar o cinto. Olha, mãe, se precisar ir ao banheiro, não se preocupe, tem um na frente e tem um outro atrás. É meio esquisito, mas a senhora pede ajuda daquela mocinha toda bonitinha, lourinha que está ali. A senhora pede ajuda dela, ela vai lhe ensinar a abrir aquela porta. E olha, mãe, espere que vão dar um lanche. E depois, quando a senhora sair do avião, tem a alfândega, isso, etc, etc. Ela falou tudo em pormenores o que a mãe tinha que fazer. Mas o mais lindo era o final da carta. E ela dizia assim: mãe, eu quero que você saiba que eu sou muito grata pela senhora estar fazendo esse sacrifício. Eu sei que tudo é novo. Eu sei que a senhora está nervosa. Mas eu sei que vai valer muito a pena eu poder lhe dar um abraço. E a senhora vai ficar comigo. Que saudade, mamãe. Deus, nosso Pai, é como essa filha nessa história. Ele escreveu uma carta com todos os pormenores, com todos os avisos, os cuidados. Ele disse que às vezes nós vamos ter que entregar algo para pegar depois. Que a gente não precisa estar carregando aquela mala. Às vezes vão levar essa mala para a gente, mas vão entregar depois. Vai valer a pena, pois nós chegaremos juntos ao nosso futuro. Você só precisa de fé e obediência. Palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto para ti. Não desista. Deus é o dono do futuro. Você não precisa conhecer o futuro, você só precisa conhecer esse Deus. Porque quando você conhece esse Deus, essa viagem até lá vai ficar mais fácil. E Ele vai garantir o seu futuro. E por fim, tenha fé e obediência, que são os combustíveis que vão fazer você chegar lá. Gente, essa é a palavra do Senhor. Que ela possa nos fazer fortes nesses momentos. Essa é a verdade. Nós não temos. O outro caminho é a escuridão. O outro caminho é o medo. Não escolha isso. Não escolha desânimo. Não escolha o marasmo. Não escolha ficar nessa. Escolha Deus. Ele já escreveu tudo. Pormenorizado.
Confie nisso. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, obrigado porque tu escreveu tudo ali. E a gente não precisa ter medo, a gente precisa ter fé. E a gente vai obedecer. Eu vou te obedecer, Senhor, independente daquilo que eu sinto, das minhas tentações, dos meus medos. Porque, Senhor, eu sou fraco. Se eu fosse forte, eu não estaria aqui. Eu preciso de ti. Me ajuda, me dá força. Eu quero te pedir força e ajuda por todos esses aí que estão sendo impactados e abençoados pela tua palavra. Que tu os guardes, proteja. Que seja feita a tua vontade, Senhor, nas nossas vidas. Muito obrigado. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém.